Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui à nossa aula no nosso canal, Desenvolvendo Mais Líderes. Hoje nós vamos falar aqui se é obrigatório o uso do checklist para uma auditoria. Mas antes, é claro, a gente vai pedir para você aqui já se inscrever no nosso canal, deixar seu like para que entregue aí cada vez mais para profissionais da nossa área de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. E também ativem esse sininho para todo e qualquer conteúdo novo você também receber essas aulas que a gente deixa aqui no nosso canal. Então, combinado? Se você adora auditorias, você também está no canal certo. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula aqui? Prática, objetiva e direto ao ponto. Entender aí o papel do checklist nas auditorias internas e esclarecer se o seu uso é obrigatório. E, inclusive, também a gente vai falar aqui se o checklist pode ser modificado. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre essa aula e trazer aí todas essas respostas, que é uma dúvida muito comum entre os auditores, a gente vai definir aqui o que é um checklist, né? Que também é chamado de lista de verificação ou LV. A gente trouxe essa definição aqui para esclarecer o que é uma lista de verificação. É uma ferramenta estruturada, utilizada pelo auditor para garantir que todos os critérios, requisitos, processos e áreas do escopo da auditoria sejam verificados. Então, ela funciona, gente, esse checklist, essa lista de verificação, funciona como um guia de apoio para o auditor. Ajuda o auditor a se manter focado tanto em relação ao escopo da sua auditoria, quanto ao critério da auditoria. Além disso, também apoia aí o auditor para registrar as evidências de forma organizada e também assegura que nenhuma etapa crítica seja esquecida ao longo aí da sua auditoria, na hora da execução da sua auditoria. Então, ficou fácil aí o entendimento do que é um checklist, do que é uma lista de verificação? Agora eu vou deixar a Ana falar aí se ela é ou não obrigatória. Então, o uso do checklist é ou não é obrigatório? Quando a gente vai lá para as normas de gestão ISO, mais especificamente para a norma 19.011, que é a norma de diretrizes para auditoria de sistemas de gestão, na verdade, ela não tem essa obrigatoriedade de uso desse checklist como forma ali para a execução ali da auditoria, né? Então, logo, a resposta, se é sim ou não, se ele é ou não é obrigatório, a resposta é não, ele não é obrigatório. Agora, o que a gente acredita como consultoria, como auditoras que somos, é que a lista de verificação ou checklist, ele é altamente recomendado. A gente recomenda bastante o uso dessa ferramenta de apoio para você poder conduzir essa auditoria. E aqui, mais do que recomendar só o uso, né, Fê, a gente recomenda a personalização dessa sua lista de verificação. Mas, Ana e Fê, o que é isso, personalização? Né? Se o conceito A inicial, até que a Fernanda apresentou aqui, é que a lista de verificação é um guia para o auditor, então quem é que vai se apropriar dessa LV? Né? Quem que precisa ser o dono dessa lista de verificação? Se você pensou no auditor, obviamente, ou seja, você, é isso mesmo. É você que precisa se apropriar dela. Então, independente se você já tem uma lista de verificação pronta, independente se você já recebeu, enfim, seja da empresa que você trabalha, ou se você pegou um modelo aí na internet, enfim, independente de onde exista, é importante que você adapte essa lista de verificação para a sua realidade, estabelecendo aí a sua linha de raciocínio, né, para que você conduza essa auditoria da melhor maneira, porque a lista de verificação ela vai te ajudar a não esquecer ali os pontos principais necessários para a realização da auditoria. Certo, Fê? Isso aí, muito bom. E o que a gente, então, recomenda? Aí, dicas de ouro, agora chegaram as dicas de ouro. Então, aqui estão as nossas recomendações para você fazer um bom uso dessa lista de verificação, né? Então, a primeira coisa, a gente já até falou aqui, né? A lista de verificação pronta, elas podem servir como base, sim, para você, mas você precisa personalizar para que isso tenha a sua linha de raciocínio, combinado?
Depois, você precisa ter uma lista de verificação por processo, ou seja, para cada processo que você for auditar, a gente recomenda que você utilize uma lista de verificação específica. Isso vai te ajudar na sua organização, isso vai ajudar você a se guiar quais são os requisitos que você precisa verificar naquele processo em específico, tá? Em seguida, tem ali ordenar as perguntas da LV de forma estratégica. E como assim, Ana, de forma estratégica? De acordo aí com o seu raciocínio lógico, a sua forma de auditar aquele processo, o que você quer ver primeiro, o que você quer ver em seguida. E normalmente a gente fala sempre para descrever ali inicialmente, né, aquilo que é aplicável àquele processo, deixar para o final as perguntas relacionadas aí às questões mais gerais, como, por exemplo, o conhecimento da política, aspectos e impactos, perigos e riscos, dependendo aí do sistema de gestão que você for auditar, tá? Para, em seguida, você definir, né, a forma de descrição dessas perguntas. Então, você, como auditor, é que precisa entender quais são as perguntas que estão dentro da sua lista de verificação. Então, não necessariamente você vai falar sobre essas perguntas, né, falar exatamente a pergunta que está dentro da sua LV, mas são aquelas que você vai responder, tá, como auditor. Então, você pode usar tanto uma forma coloquial, quanto uma forma usando lá a linguagem do normalês, ali, o que está escrito dentro das normas. Então, você escolhe a forma como você vai elaborar essas perguntas, tá? E descrever isso dentro da sua lista de verificação, combinado? Para que depois a gente tenha mais uma recomendação, que é que você inclua espaços em branco. Por que isso é importante? Porque durante a auditoria pode, dependendo aí de como você escreve, se você escreve muito ou escreve pouco, você pode faltar espaço dentro da sua lista de verificação. Então, é importante incluir, deixar espaços em branco, ou às vezes um requisito que você não previu, mas que de repente apareceu para aquele processo. Então, é importante ter sempre espaços em branco para facilitar o seu registro das evidências. Combinado? E só mais uma coisinha aqui, que eu acho que a Ana pulou um itemzinho aqui, que é descrever a forma de verificação. Por que a gente traz isso, né? Dentro da nossa personalização da lista de verificação, que a gente passa muito para os nossos alunos, auditores especialistas. Você vai descrever antes da etapa da execução da auditoria mesmo. Lembra que lista de verificação personalizada é na etapa da preparação do auditor, os 3 P's. O que é isso? É você colocar ali, né, nessa forma de verificação, como que você pretende coletar as evidências daquele processo que você está auditando. Você vai fazer a entrevista, é por meio de entrevista, é por meio de informação documentada, ou seja, algum procedimento que foi citado no manual, ou se existe algum procedimento, você precisa perguntar e, de fato, você precisa fazer a leitura ali de um determinado procedimento, instrução de trabalho, fluxograma, ou a observação no local. Dependendo do processo, você também vai colocar exemplos ali que você precisa verificar na hora da sua auditoria. Então, definir e descrever a forma de verificação dentro da sua lista de verificação personalizada também é muito importante para você estar bem preparado aí para a auditoria que vai acontecer. Tá bom? Maravilha. E, por fim, a gente gosta de deixar sempre aqui o recado final, né? Checklist é apoio. Lista de verificação personalizada é um guia, é um apoio, não uma camisa de força. Então, um bom auditor usa a lista de verificação como esse guia e não como uma bengala, ou seja, se não tiver essa lista de verificação, acabou para o auditor. Não, tá, gente? Ele é utilizado sim como guia e não é para ficar fazendo a leitura cara crachá da lista de verificação ali durante a sua auditoria com o auditado. Então, personalizar essa lista de verificação é sim um sinal de maturidade e competência técnica de auditores especialistas. Então, se você quer ter o nosso apoio aí para conseguir personalizar a sua lista de verificação, entender mesmo mais na prática como faz essa forma de verificação, como faz essas perguntas, a gente vai deixar aqui no final dessa aula, desse vídeo, a descrição, né, um link para você entrar no programa Auditor Especialista e fazer parte aí da nossa comunidade, onde temos aí dezenas de alunos já deslanchando nas auditorias, né, Ana? É isso aí, não centenas, né, filho? Dito isso, a gente agradece aqui a
enfim, a sua visualização nesse vídeo, né? Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar aqui seu like, coloca aqui nos comentários o que você quer ver para as próximas aulas, tá? E acessa aqui o link do programa Auditor Especialista que a gente se encontra lá, tá bom? Então, a gente se encontra numa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.